pessoal de casa. Então, uma boa noite a todos. Agora eu estou, para aqueles que não sabem, estou também participando desta reunião com o pessoal pela internet, né? Então sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no grupo Recomeço, né? Nessa Casa Espírita Recomeço, que se encontra aqui no Jordanópolis. Hoje, segunda-feira, nossa casa dedica-se aos trabalhos da parte médica, né, dos tratamentos médicos, das curas médicas espirituais, onde nós alertamos e informamos que jamais, né, o tratamento espiritual substitui o tratamento científico da Terra. Isso é importante. A gente tem que estar sempre balanceando isso. A importância de ir ao médico, de fazer os exames, isso tem que ser feito, porque isso a própria espiritualidade colaborou para que os medicamentos, né, o tratamento, fosse ali colocado para todos nós, para nos manter vivos. Antigamente nós vivíamos quanto tempo? 35, 20, 40, 20, 30, 40 anos. Hoje estamos chegando aos 120 quase. Algumas pessoas, olha que beleza. E por que você está virando ao contrário? Eu posso saber, ô criatura? Vem para cá. Por causa da minha mão. Fica quietinho aí. Então, eu até me esqueci que eu estava falando aqui da idade, né? Então, que a gente... Da idade, peraí. Que a gente está chegando até o 120. Até o 120, me perdoe, eu me perdi aqui. Então, chegando aí nos 120 anos, né? Exatamente pelas questões científicas, né? Que isso nos ajudou muito. E mais uma curiosidade, né? A idade de 120 é a data limite do nosso organismo. Né? Diante da projeção do nosso corpo físico, limita-se aos 120 anos. É quando realmente os órgãos entram em falecimento. Né? Tem uns outros aí que já passaram, já chegaram até 121, alguma coisa. Mas aí são raras as exceções. Tem que ser ativo. Oi? Tem que ser ativo, né? Tem que ser ativo, é isso aí. Mas ó, se eu chegar no 119, eu estou já contente. Já estou contente no 119. Mas é isso, né? Então hoje é um dia que a gente faz o tratamento espiritual da parte médica. Não só disso, a gente faz também as palestras. Tudo isso envolve a nossa melhora do corpo físico e também do corpo espiritual, tá certo? E apenas deixando aqui alguns recadinhos que a gente costuma falar sempre, para que a gente possa desligar o celular, por gentileza, ou colocar no modo avião, por favor, para não haver interferências. Cadê meu negócio que sumiu? Tiraram daqui. Bom, eu sei de cabeça e decoro, não tem problema. A questão, né, das cestas que a gente costuma, né, doar para as pessoas, nós temos 30 famílias que todo mês a gente ajuda e a gente pede sempre a colaboração, né, das pessoas nos ajudarem com alimentos não perecíveis. E a gente mantém, né, graças a Deus, até hoje todas estão sendo mantidas e supridas com nossa ajuda aqui. A gente vai entrar também no mês de inverno, né, mês de um pouco frio, e a gente tem um trabalho aqui com as tarefeiras daqueles novelos, né, com os quadradinhos do amor. Quem puder nos ajudar doando os novelinhos, a gente ajuda, a gente agradece também. A lã, né? A lã. Às quintas-feiras e às sextas a gente tem aulas de yoga. Quem quiser participar, as matrizes está aí aberto, né? Quem quiser participar de quinta à tarde e de sexta à noite. É só se informar melhor lá na recepção, quem tiver interesse. Temos a Lídia, que é a nossa mestra aí da yoga, né? Para quem não conhece, no andar de cima nós temos uma biblioteca onde podem ser vistos livros, né, da doutrina espírita, e lá fora o Bosso Bazar,
que é uma forma da gente fazer as arrecadações, né, para nos manter aqui de pé, tá bom? E é isso aí. Então, vamos lá? Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, um coloque amoroso com Jesus de agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em mais esta oportunidade, onde os benfeitores desta casa, desde o princípio desta segunda-feira, já aqui estiveram, estão conosco, preparando este ambiente para nos receber. E é um momento importante para nós aqui na Casa Espírita, onde nós, através dos nossos pensamentos, fazer um colóquio, um pensamento com esses benfeitores, das nossas necessidades, das nossas súplicas, pedindo a eles o nosso bem-estar, a nossa saúde, um bom emprego, um bom trabalho, um bom relacionamento, pedir, né, pela nossa saúde, principalmente pela cura que talvez estejamos precisando, pois esses benfeitores, com muito carinho, estarão levando todos esses pensamentos até o Pai Maior. E a Ele caberá o discernimento de nos ajudar, mas como nós somos filhos, Ele sempre estará ao nosso lado. E estas vibrações, esses pensamentos, também nós vamos dividir com aqueles que se encontram nas casas, principalmente no dia de hoje, que muitos, devido às chuvas, não puderam estar presentes, e que eles possam receber igualmente toda essa energia que aqui estamos, né, conduzindo através e juntos com a espiritualidade, onde nós vamos encontrar e estas energias levar a cura, a paz para aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, os andarilhos, nos cárceres também. Aqueles que hoje tiveram problemas com as enchentes, que possam, né, ter aí também a paz de espírito para fazer se recuperarem e reerguerem novamente a paz, principalmente no lar. Vamos orar, inclusive, pelo nosso planeta, que com muito carinho nos recebeu há muito tempo atrás, para que nós pudéssemos evoluir nesse planeta chamado Terra. E assim, com muito carinho, nos ajoelhamos em espírito perante Jesus, para dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim também como perdoamos aqueles a quem ofendemos. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Então vamos receber o palestrante desta noite, que sou eu também. Eles vão ficar todos enjoados de mim hoje aí, mas vamos lá. Então, como eu disse, hoje nós estamos aí, né, comemorando o desencarne de Allan Kardec. E eu preparei, né? Então, isso, ele nasceu, também vamos aqui dizer, né, a biografia dele. Qual a principal ocupação de Allan Kardec? Propagador da doutrina espírita. Ele foi o pai, ele quem realmente nos ensinou, né, através das mensagens recebidas, né, da espiritualidade, que havia algo diferente, além daquilo que nós pudéssemos enxergar. Né? Hoje estamos aqui, temos ao nosso redor vários espíritos, não temos? Quem tem a vidência pode ter aí um pouquinho de sensibilidade, pode sentir. Mas ele nos mostrou que nós mesmos, quando nós desencarnamos, estaremos nesse mundo espiritual.
querendo dizer, oi gente, eu estou aqui, pelo amor de Deus, eu estou, né? E foi, né? E tudo começou lá, naquele período que Allan Kardec realmente se dedicou à doutrina, à espiritualidade. Então ele nasceu no dia 3/10 de 1804 e ele veio a desencarnar no dia 31/3 de 1869. Então são 156 anos que ele, né, nos deixou. Mas nos deixou assim, né, algo maravilhoso, que realmente aonde mais nós demos valor foi aqui no Brasil. Mas vamos lá, eu peguei esse resumo, peguei na internet, achei interessante, ele é bem curtinho, e eu vou ler para a gente não perder alguns detalhes, né, sobre a passagem de Allan Kardec. Foi um importante propagador, codificador. Por que a gente chama codificador? Ele codificou, né, o Espiritismo, ele codificou as mensagens do mundo espiritual para o nosso mundo material. Então ele fez o quê? A codificação das mensagens. E essa codificação foi baseada por onde? Na Bíblia. Então, na Bíblia tem ali, né, as informações de Jesus, de todas aquelas informações, que houve ali algumas interferências, e essa codificação ela foi feita diretamente pela espiritualidade. Não houve intermediários, não houve alguém que puxasse a sardinha de um lado ou querendo que, né, por algum interesse pessoal. Ele foi um educador. Olha que interessante a parte pessoal dele de estrutural. Foi educador, escritor e tradutor. A doutrina espírita de Kardec se propagou em vários países, notadamente aonde? No Brasil. Então nós somos aí o que levanta a bandeira de Kardec com bastante fervor. Allan Kardec, pseudônimo, agora vem o nome dele. Quem lembra o nome dele? Eu não consigo até hoje. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um nome bem, né, bem comprido. Ainda bem que ele pegou o nome dele de outras encarnações que já teve, né, em outras vidas. Então, Rivail nasceu em Lyon, França, no dia 13 de outubro de 1804. Ele foi um filho de um juiz, Jean-Baptiste Antoine Rivail, e de Jeanne Louise Burramel. Me perdoe se não sei se essa é a pronúncia correta, né? Mas é que está aqui. Descendentes de antigas famílias católicas de Lyon. Foi criado no protestanismo. Olha só. Kardec iniciou seus estudos em sua cidade natal e, desde jovem, mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Quais a nossa base da doutrina? Filosofia, ciência e religião, que era a formação dele já. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, você já deve ter ouvido falar sobre isso, em Yverdun, Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824. Tá? Uma pequena historinha dele. Allan Kardec, educador. Após retornar de Lyon e dominando vários idiomas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol, Allan Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas da educação. Você vê como que são as coisas, como a espiritualidade, o próprio Allan Kardec, ele já veio preparado para esse fim. Porque se fosse um João Ninguém, né, que quisesse fazer o que ele fez, não iria para frente. Ele tinha uma influência muito grande na França. Ele era filho de juízes, de pessoas importantes. E a família lá na França tinha uma importância muito grande perante a sociedade e politicamente. E ele ele tinha ali todo um processo de inteligência.
Em 1828, junto com a sua esposa Amélie Gabrielle Baudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, alugou uma casa na rua de Sèvres. Deve ser isso. Eu já faz tempo que eu não estudo francês, então... onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada e astronomia. O homem não era fraco, né, gente? Allan Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Publicou diversas obras educativas. Aí eu peguei um resuminho do Espiritismo, já estou terminando, tá, gente? Mas não vão dormir aí não, pelo amor de Deus. Mas eu achei importante nesse dia falar um pouquinho sobre ele, né? E eu chamo a atenção porque na época de Allan Kardec, houve também, no mesmo período, em 1800, né, nessa época que ele estava ali, 1850, no mesmo período, estava havendo um outro movimento espírita, aonde? Nos Estados Unidos, com as Irmãs Fox. Já viram falar disso? As Irmãs Fox, nos Estados Unidos, revelando ali processos da parte espiritual. E num foco grande, né, que era a Europa, estava ali todo, né, em polvorosa, estava tudo com Napoleão e tudo mais, nos dois lados do planeta se juntaram ali, vamos dizer assim, revelando as questões, os movimentos espirituais. Então, vocês veem como que tudo foi planejado para que esse processo que nós hoje estudamos não terminasse, né, com a queima dos livros que fizeram quando Kardec ele fez o primeiro livro, que foi o livro dos Espíritos, né, que chamou muita atenção do povo, e ele tinha mandado para a Espanha um grande número de exemplares para que o rei pudesse também entender e melhorar. O que fizeram? Queimaram tudo. Então, e o que fizeram? Queimaram, aí o que aconteceu? Chamou mais atenção. Ué, por que queimaram os livros? O que tem nesses livros que chamou tanta atenção assim? E aí propagou mais ainda a doutrina espírita. Então, olha, após retornar para Lyon e dominando vários idiomas, entre eles o alemão, isso que eu já li, né? O espiritismo, desculpa. O espiritismo. Durante vários anos, Allan Kardec foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente dos trabalhos da Société of Magnetisme, Sociedade do Magnetismo. Magnetismo, nós já aprendemos aqui, que é aquilo que nós movimentamos com o quê? Com as mãos. Nós temos uma força animal muito boa, muito forte nas nossas mãos, que chamamos de magnético, certo? Dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de vários outros fenômenos espíritas. Clarividência, todo mundo sabe o que é? Clarividência, né? Médiuns que têm que podem enxergar, né, a parte espiritual, os movimentos espirituais. E a partir de 1852, Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Mesas, né, as mesas giratórias. Allan Kardec investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Tomou conhecimento das mesas girantes e da escrita mediúnica, psicografia, né? Chico Xavier faz a psicografia. E isso já acontecia na França. É bom alertar isso, que esse movimento já existia, não foi ele quem... Ele começou a pesquisar. Por quê? Havia ali naquele momento uma propagação desses fenômenos, mas muitos estavam se aproveitando daquilo para fazer o quê? Espetáculos. Então, teatros faziam espetáculos
das mesas, né, girantes e tudo mais, mostrando como e muitos faziam também mágicas, faziam ali para iludir o povo e chamar a atenção. Na época, os teatros ficavam lotados, assim, os franceses enchiam aquilo para ver aquele espetáculo acontecer. A partir de então, ele abriu mão de sua identidade e das atividades profissionais para tornar-se Allan Kardec, nome que teria origem em encarnações anteriores. Ele foi um druida. O Espiritismo conquistou notável expansão no Brasil, onde também ganhou o nome de kardecismo, que é hoje aquilo que é a nossa doutrina, kardecismo. Somos espiritistas, kardecistas. Seu órgão mais representativo foi a Federação Espírita Brasileira, e quem mais? Chico Xavier, né? Foi um dos mais importantes expoentes do Espiritismo no Brasil. E agora vem as obras de Allan Kardec. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre Kardec? Se tiver em dúvida, gostaria. Eu fiz a leitura, né, para a gente... Então teve o Livro dos Espíritos, que foi a parte filosófica, 1857. Foi o primeiro livro dos Espíritos. Segundo livro, né? Não foi livro, foi a Revista Espírita, que eles também, na época, existiam as revistas espíritas, então faz parte do compêndio de Allan Kardec, em 1858. Foi assim, seguidinho. O Livro dos Médios, parte experimental e científica, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, parte moral, que é essa que nós estudamos aqui, que foi em 1864. O Céu e Inferno, que vocês estão estudando aí, né, o último ano. A Justiça de Deus segundo o Espiritismo, 1865. E a Gênese, para terminar, os 5 livros que fazem base da doutrina kardecista, que é a Gênese, os milagres e as predições. Tá bom? Então, que a gente, né, possa fazer uma menção, né, de pensamento, né, a ele, agradecendo pelo que ele nos deixou. Porque o kardecismo levantou, né, nos tirou da ignorância, onde nós chamávamos, às vezes, aqueles que tinham uma mediunidade, chamávamos do quê? De bruxos, chamávamos de seres que eram ali, né, que chamávamos de demônios, de capetas. Quem mexesse com a parte espiritual, né, às vezes era um parente nosso, já pensou? Um cunhado lá, ou a sogra, querendo conversar com você, você chamando ela de outros nomes lá. Então, foi graças a esse, né, a Kardec, que nós começamos a estudar, a entender o mundo espiritual, porque já existia desde quando nós ainda nem tínhamos encarnado aqui no planeta. Sempre nós existimos, sempre. Nós somos criaturas de quem? De Deus. E Deus não criou o homem encarnado no planeta Terra. Ele criou quem? O Espírito, a essência. Nós como essência. Tá certo? E essa essência, que é a mais importante de todas, que nós habitamos planetas, diversos planetas, para nós evoluirmos. Tá certo? Mas isso é outra palestra. Hoje, eu queria comentar em 20 minutos com vocês um tema que era o da noite, e eu reduzi também um pouquinho para entrar com Kardec, tá bom? É o capítulo 23, Estranha Moral. Você já deve ter lido esse capítulo na hora, né? Ou quem já leu de cabo a rabo, ou aleatoriamente, já deve ter se deparado com esse capítulo 23, onde ele diz assim, Jesus: deixem os mortos enterrarem seus mortos. Item 7 e 8. É uma estranha, então, um capítulo Estranha Moral. Deixe os mortos enterrarem. Como é que os mortos vão enterrar o próprio morto? É meio estranho, não é? Naquela época, imagine, né, quando Jesus esteve aqui há mais de 2 anos, como é que, né, ele poderia passar isso? Então ele tinha que explicar. Então, tem uma passagem de Jesus, onde ele estava indo para um lugar, uma casa ali, que estava sendo solicitado a visita dele, para ajudar uma pessoa que estava ali doente, né? E um dos seguidores de Jesus falou: mestre, me perdoe, mas eu não posso ir com o senhor, eu tenho que enterrar
o meu parente, o meu irmão, não sei se foi irmão ou alguém da família dele lá, desse seguidor que tinha desencarnado. E Jesus disse para ele: deixe que os mortos, né, cuidem dele e venha, me siga, porque nós temos uma tarefa muito mais importante, porque é ajudar ainda quem está vivo, quem está ainda precisando de ajuda. Mas vamos entender por que Jesus quis separar isso, deixar os mortos. Quando a gente está meio moribundo, nós não, né? Eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas quando a gente vê alguém que está ali num processo já de desencarnação, né, que está já mais para lá do que para cá, quem que ele vê? Hã? Os parentes, os espíritos. Poxa, eu estive aqui com a minha... Isso, quando a pessoa fala isso, você fala, danou-se. Pode fazer o nome do pai e do filho lá, porque já era. Então, quando porque nós estamos num momento muito mais assim, já o nosso perispírito, o nosso espírito, ele já está se desligando do corpo físico, tá certo? E nós começamos nesse instante ter a visão do mundo espiritual. Quando eu estou encravado no meu corpo físico, certo? Eu perco toda essa vidência do mundo espiritual. Então eu sou travado para isso, tá certo? E quando nós estamos nesse estágio de desligando, porque o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, ele se liga com o corpo físico através do perispírito. E o espírito, né, o perispírito, ele faz um acoplamento no corpo físico como se fosse raízes. Ele vai envolvendo tudo aquilo lá, e aqui nesse corpo é meu, ninguém me tira ele, né? E lá o espírito sente todas as emoções, as reações do corpo físico. Então, eu machuquei meu dedo, né? Dei uma pancada. O meu espírito, para entender que eu levei uma batida no dedo, passa pelo perispírito que leva para o espírito. Então, quando nós estamos desencarnando, o que acontece? Alguns desses liames já estão se desprendendo do nosso corpo físico, até que nos se desprenda os órgãos que são os mais importantes, né? Enquanto não tiver o órgão, né, o coração e o cérebro desligado, eu ainda estou aqui na Terra, mas eu estou, né, mais para lá do que para cá. E é nesse instante que a gente vê, por isso que eu estou aqui, a gente vê aqueles que vêm nos buscar. Então, nesse instante, quem vem nos ajudar são os nossos parentes, avós, tios, que têm condições, tá, gente? Não são todos os avós, as tias, os sobrinhos que estão aptos a vir recolher alguém que está desencarnado. Isso no caso de quem está com a idade avançada. E no caso de uma pessoa que ia com uma morte instantânea, como ninguém vai buscar? Na morte instantânea, putz, o cara faz uma pergunta, né? Olha só, Na morte instantânea, não é possível, às vezes, né, preparar isso, e realmente. Quando, por exemplo, uma batida de carro, tá certo? Que você teve ali um acidente abrupto e o seu puma. Antes de você desencarnar, antes da batida, o que a espiritualidade faz? Tira o seu espírito. Eles retiram, né, para que você não sofra. Então eles têm ali já um momento que vão. Então eles tiram do seu corpo, eles arrancam. É forte mesmo. Eles tiram. E para a pessoa, né, já tira. Porque às vezes vocês imaginam, olha só, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Quem morria, né, decapitado na época de Napoleão, você já pensou? Cortava o pescoço e o espírito ia ficar sem pescoço, já pensou sem cabeça? Como é que podia um negócio desse, né? Então não afetava, né, nessa parte fatal, eles então tiravam, né, o espírito antes do sofrimento. E nesse momento realmente não é possível, porque você não está sendo preparado para ver os seus... Você não tem essa condição vamos supor, de ver o mundo espiritual. Você não está ali, né? Você está bem, o seu corpo sofre uma batida abrupta, então você sai rapidamente do seu corpo, que é retirado pela parte espiritual. Vamos lá. Quando você quiser. Tem alguns casos que a pessoa
bate o carro. Fala assim, eu não lembro, só lembro que entrei no carro e saí da minha casa. Depois eu não vi mais nada que aconteceu. Tem alguma relação com isso? Não, aí é físico, é científico. Científico. Eu fui atropelado e eu sei. Fui atropelado por 2 motos tirando racha. E eu acordei e eu estava no asfalto, mas eu só lembro do barulho da moto. Não senti dor nem nada, mas estava bem integrado. É isso aí. Enquanto você não morre, você não desencarnou, e você é causado essa batida, esse é pelo cérebro. Quando você bate muito forte o cérebro, ele tem ele se movimenta e ele te desliga. E você perde totalmente, né, a sua noção, então você desmaia. Ele te dá ele te tira de um processo ali, mas não significa que você morreu. Ainda os seus órgãos vitais estão todos ali, mas ele é uma forma até de proteção, né, de desligar. Então, quando você bate com muita força e movimenta a parte cerebral, né, ele se desmaia. Existem muitos casos que não tem jeito mesmo. Aí, às vezes, a batida é muito forte e isso causa até o desencarne de uma pessoa. Tá certo? E tem aquele ditado que quando você volta, o pessoal fala, não estava na hora dele. Não estava, Porque, a espiritualidade ajuda muito. Realmente, né? A gente tem aí, quem que nos ajuda muito? São os nossos anjos de guarda, anjos da guarda. Eles são os principais guardas que nós temos, né? Que cuida do nós desde quando nós nascemos, gente. Né? Anjo da guarda é um ser que se propõe a nos cuidar desde o princípio. Ele não encarna, ele fica no mundo espiritual lá, ajudando que é uma forma dele progredir também como espírito. E não deve ser fácil. Você já imaginou? Eu imagino um negócio desse, né? Você pega lá, começa com criança, ainda vai lá, aí vai ficando velho, chato, né? E ficar cuidando da gente já com todos esses trejeitos aí, então não é legal, né? Então ele se propõe a nos ajudar desde o momento que nós nascemos. Os mentores são criaturas, são seres que se aproximam de nós por afinidade, para um tratamento, para ambos evoluírem em ajuda da caridade. Certo? Entenderam isso? Mentores. Então temos os mentores, nós temos os nossos mentores aqui da casa. Cada um dos médios tem o seu mentor, que se ligam, ambos, a parte espiritual, se ligam com o mundo, com o médium, para quê? Fazer a caridade. E é isso a questão do mentor. Então ele ajuda de um lado e nós ajudamos do outro. Por quê? Quando a gente fala que espírito, não são todos os espíritos evoluídos. Nós, por exemplo, quando desencarnamos, se eu for não tenho ali o discernimento de luz e nada, eu não sou um espírito evoluído. Então, no mundo espiritual, nem todos os espíritos são evoluídos, né? Estão aprendendo. Por quê? Nós estamos todos na erraticidade. Lembra dessa palavra? Erraticidade, que nós aprendemos terça-feira. O espírito fica na erraticidade, ou seja, ele está em volta do planeta Terra, ainda em experiências, está ali evoluindo. Então, chamamos isso na espiritualidade de erraticidade. E na erraticidade, nós temos espíritos de diversos graus de evolução, mas mesmo assim estão em volta do planeta Terra. Então, esses mentores são aqueles um pouquinho mais evoluídos, né, que nos ajudam para evoluir. E eles também evoluem na mesma forma. Então, os nossos mentores, eles não são assim, criaturas super evoluídas. Estão, na mesma forma, evoluindo junto conosco. Obviamente que eles estão no mundo espiritual, têm ali um esclarecimento melhor e estão numa condição um pouquinho melhor do que a nossa, para ajudar, né? Porque não é qualquer um que pode ficar ajudando, né? Então, temos os mentores que são de uma luz um pouquinho maior para nos dar a ajuda que precisamos. Então, um ajuda o outro. Então, quando nós voltando ali para o que Jesus diz, né? Dessa questão da estranha moral, é essa questão de
de nós ajudarmos, né? Então, e essa passagem de Jesus, essa fala de Jesus, ela tem uma profundidade muito grande. E ele diz nesse capítulo o seguinte, que nós não somos deste planeta. Nós estamos aqui em passagem, certo? Por quê? O mundo espiritual, gente, é melhor do que o material. O nosso mundo real, aquele que nós realmente pertencemos, é muito melhor do que o nosso. Quem daqui gosta, a gente, lógico, estamos aqui né, passando por fase. Tudo bem que a gente se acostumou a estar encarnado. Então, para nós que esquecemos tudo, isso aqui é o melhor lugar do mundo, né? Dependendo de cada um. Mas nós temos aí as interferências de doença, tempestades, trabalho. Não, trabalho lá também trabalha, né? E muito se trabalha lá do outro lado. Mas o espírito, ele não tem as questões, por exemplo, das questões climáticas, calor, frio, isso para ele é normal. Ele presencia, porque ele está muito próximo do planeta, né, o mundo espiritual, ele presencia o nascer do sol, o pôr do sol, chove também um pouco na espiritualidade, tem todo esse processo lá. Mas na espiritualidade, nós não experimentamos todas as doenças do nosso corpo físico. Tá certo? Então, a gente está aqui em evolução. Então, eu tenho uma dor de garganta, tenho uma dor na Joanete, como costumo brincar com a Maurícia lá. Enfim, nós estamos aqui fazendo o quê? Essas doenças que nós somos acometidos é para o nosso próprio bem, nós estamos evoluindo. Então, se eu estou aqui, olha a profundidade desse exemplo de Jesus. Se eu estou nesse planeta, para eu conseguir melhorar, e para eu melhorar, eu tenho ali alguns pontos difíceis, não é o melhor lugar para eu viver. Tá certo? Concordam comigo? Comigo não, com o que Jesus disse. Aqui não é o melhor lugar, não é o paraíso que muitos falavam, né? O paraíso. Aqui não é o paraíso. Ainda nós estamos vivendo ainda, e esse planeta, por pior dos nossos azares, porque nós estamos nele e ele nos dá toda essa evolução, é um planeta de provas e expiação, onde ainda convivemos com o mal, né? 50, às vezes até um pouco mais, hoje está um pouquinho até, né? Também aquela briga do bem contra o mal. Quando a gente evolui, ou quando este planeta deixar de ser, que já está deixando, de provas e expiações, nós vamos sentir as melhoras, onde as questões malignas, o mal, ele começa a decair. Então, o bem supera o mal. Hoje não, hoje a briga está feia. E por causa de nós mesmos, gente. Né? Não é o planeta que está mudando as energias, não está mudando. Somos nós, seres humanos, que estamos melhorando. Estamos evoluindo. Tá certo? E qual é a finalidade disso tudo? Para nós retornarmos ao mundo espiritual. Tem alguém que tem alguma dúvida disso? Alguém vai ficar aqui para contar a história? Né? Eu brinquei, né? A gente fala dos 120, é o máximo. Tem espírito que fica, ele desencarna ainda na gestação da mãe, ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Outros vão até 120. Então, cada um tem o seu motivo, tem a sua necessidade, mas volta para o mundo espiritual. A gente retorna toda hora para o mundo espiritual. E a gente volta para cá para quê? Para nós nos melhorarmos. Então, por isso que Jesus deu muito mais ênfase, né? E um dia nós vamos chegar nisso. Jesus deu muito mais ênfase em fazer a caridade para aquele que estava precisando aqui no planeta, do que aquele que havia desencarnado, porque ele sabia, ele conhecia tudo, virão irmãos de luz e outros espíritos que vão socorrer, porque o corpo já era, né? Quando estão lá, quem já não foi no velório, põe a mão no defunto lá, o bicho está gelado, já não tem mais vida nenhuma ali, não tem, só está a forma física dele, mais nada, mera uma lembrança. Mas quem é o mais importante disso tudo? É o espírito. Esse sim, nós temos que, né, orar e fazer toda essa questão aí que a gente faz, porque o espírito precisa muito das nossas orações, principalmente quando está desencarnando.
ele está ainda muito mais ligado a nós do que o mundo espiritual. Por isso que a gente tem que respeitar na hora do velório, né? Não ficar com brincadeira, porque muitos deles estão do lado do corpo. Sabiam? Não é todo ser humano que desencarnou já vai para o céu, como dizia, né? Vai para o céu, vai para o inferno. Não. Muitas vezes eles estão do lado do corpo. E dependendo da ignorância desse espírito, ele acompanha até na hora de enterrar. E fica ali, anos e anos, não se conformando que o corpo que desencarnou. A espiritualidade ajuda muito, eles vêm buscar, os nossos parentes vêm nos buscar, mas depende de como a gente já aprendeu aqui, do meu aceite, da forma como eu aceitar ser ajudado. Porque eu também preciso ter humildade para fazer o quê? Para me deixar ser ajudado. Tá bom? Acabou o meu tempo. Espero ter passado, né, esse resuminho, mas acho que ficou legal, né? Acho que deu para a gente entender legal essa lição de Jesus, né? Deixem os mortos enterrarem seus mortos. Estranha moral, né? Tem mais coisas, né? Tem esses itens, são 12, 13 ou 15, sei lá. Tem bastante coisa estranha que para nós, se nós ainda não conseguimos, né? Nós que estamos estudando, muitas vezes deixa um pouquinho de dúvida. Mas estamos estudando, estamos nos melhorando. Tá bom? Então vamos lá. Encerrando esse momento com vocês de agradecimento a Jesus, agradecendo ao Pai Maior, agradecendo aos benfeitores desta casa por toda esta oportunidade de que aqui tivemos dos esclarecimentos, e que esses esclarecimentos sejam de grande valia para todos nós, assim também para aqueles que estão desencarnados, que estão nos ouvindo, que estão buscando uma resposta ou discernindo questões que não foram ainda esclarecidas no mundo espiritual para eles. Então, que este momento seja muito importante para todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos nos preparar, para que possamos estar prontos para aquele momento onde nós retornaremos para o mundo espiritual. Mas enquanto aqui estivermos, vamos proteger o nosso corpo físico, vamos ter a nossa moral elevada, vamos estar sempre atentos aos nossos modos de agir, de falar, de conversar, que possamos estar sempre presentes nas necessidades daqueles que nos chamam, que procuram-nos para ajudá-los, que possamos estar sempre prontos a estender as nossas mãos a quem quer que seja. E assim, Pai, diante deste momento tão feliz, tão importante, tão iluminado desta noite, com os nossos corações envolvidos nessa energia tão gostosa, oramos por Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. E que possamos, da mesma forma, retornar para os nossos lares, melhores do que aqui chegamos, que possamos dar um abraço bem gostoso naqueles que lá ficaram, deixando com eles um abraço de energia positiva, para que possamos também, contribuir e repartir todas essas energias que aqui colhemos. Que assim seja. E antes de nós iniciarmos os passes, eu deixei um recado importante. No segundo sábado, que vai ser agora no dia 15 ou 14, nós vamos ter uma outra no sábado, como estamos nos preparando. Nesse sábado, não esse, no outro, dia 14 ou 15, vê para mim, Maurícia, quando que é? É 14? Dia 12? Isso, obrigado. Nós vamos ter aqui um sábado, a partir das 14 às 16 horas, um palestrante que vai falar sobre a parte de peso, parte científica. Então a nossa proposta é para ajudá-los e ajudar-nos também com profissionais de áreas que podem nos ajudar nas questões até de peso, de saúde, enfim, nós vamos trazer bastante profissionais que possam nos ajudar
o nosso processo aqui também de aprendizado e de bem-estar, tá bom? Então não esqueça, dia 12/4, a partir das 14 horas, nós vamos ter aqui a Camila. Ela é uma nutricionista que vai nos colocar aí, passar bastante coisa importante sobre nutrição e bem-estar, tá bom? E o tema será sobre a questão de peso. Uma boa noite para todos e até a próxima oportunidade.